O Ministério da Educação do Brasil se apresenta como uma das maiores organizações criminosas do mundo. O sistema educacional brasileiro vem fraudando a história do Brasil e da África em injuriar, difamar e caluniar os portugueses como os responsáveis pelos crimes cometidos contra índios e africanos na colonização. Inclusive, acusam os portugueses de roubo de ouro e de mais minérios do Brasil. Na realidade, os portugueses nada têm a ver com a colonização do Brasil. Inclusive, os portugueses nada têm a ver com a escravidão, que foi promovida pela monarquia totalitária, opressora e corrupta de Portugal. A quase totalidade dos portugueses envolvidos com a escravidão se radicalizaram no Brasil, sendo os nossos ancestrais. Os colonizadores são os ancestrais dos próprios brasileiros, e a monarquia portuguesa vivia perversamente oprimindo e escravizando o povo português. Em certa ocasião, o ministro do STF, Flávio Dino, quando ministro da Justiça, declarou que os portugueses roubaram o ouro dos brasileiros. Essa calúnia, injúria e difamação contra os portugueses representa terrorismo de Estado do Brasil contra Portugal em uma covarde agressão internacional. Esse crime hediondo cometido pelo ministro Flávio Dino contra os portugueses resultou no ódio extremado de vários brasileiros em Portugal para o cometimento de crimes, delitos e contravenções contra os portugueses. Diante dessas agressões descabidas e chucras do sistema educacional do Brasil contra Portugal, se faz necessário que o governo português entre com uma representação na ONU contra o Brasil, para fins de indenizações e sanções. A história do Brasil vem sendo fraudada desde a independência fraudulenta do Brasil. A razão dessas fraudes históricas é para o Brasil se livrar de pesadas indenizações a Angola, Moçambique, Guiné, Costa do Marfim, Cabo Verde e Congo pela escravidão. Uma mentira da história do Brasil para livrar o Brasil dessas grandes indenizações é dizer que Zumbi dos Palmares era brasileiro. Na época de Zumbi ser brasileiro, era quem negociava com o pau-brasil. Zumbi dos Palmares nunca foi comerciante de pau-brasil. E isso significa que o Aeroporto Zumbi dos Palmares em Rio Largo e o Palácio República dos Palmares em Maceió pertencem aos países africanos vítimas da cruel escravidão brasileira. Inclusive, outros bens patrimoniais em homenagem a Zumbi dos Palmares pertencem de pleno direito aos referidos países africanos, bem como todos os imóveis construídos na época da escravidão, inclusive templos religiosos, pertencem de pleno direito a esses países africanos. Isso é mais um assunto para a ONU resolver e decidir com a devida justiça humanitária contra a escravidão e o racismo. De acordo com o nosso padrão de civilização, a ONU tem que tomar medidas enérgicas, no sentido de reparar a agressão sofrida por países africanos face à escravidão. O Brasil foi o país mais escravagista do mundo, e as fraudes históricas do Brasil não pode mais ludibriar a comunidade internacional de nações. O total desgoverno no Brasil muito fragiliza a ordem republicana para beneficiar plenamente os bandidos. Na França, os procuradores da República são os magistrados do parquet, com plenos poderes de negociar a pena com os infratores. Caso não haja acordo, o problema vai ao Poder Judiciário. Na República da França, o corpo docente escolar não tem autonomia de cátedra, pois está plenamente subordinado ao Código Nacional de Educação e bem fiscalizado pela respectiva associação de pais, eleita anualmente pelos pais de alunos em cada escola. No Brasil, o professor goza de libertinagem de cátedra e faz o que quer e bem entende em sala de aula, inclusive assédio sexual contra crianças e adolescentes. Em Portugal, o maior instrumento jurídico contra a criminalidade é o confisco alargado de bens. No Brasil, tomamos conhecimento de mulheres, crianças e idosos sofrendo violências, mas que os bens dos agressores são sagrados e intocáveis. Esses bens nos pertencem segundo a legislação portuguesa,
O Brasil está ingovernável, mas temos que acabar com essa baderna dos desgovernos brasileiros o mais rápido possível. A monarquia portuguesa exercia pleno controle sobre as cortes corruptas de Portugal, mediante grande corrupção. A exigência das cortes para a ida de Dom Pedro I para Portugal foi uma escandalosa falcatrua para roubar muito mais com o esquema da suposta independência do Brasil. A declaração de independência assinada pela austríaca, a Sua Majestade em Corrupção, a Rainha da Roubalheira, Maria Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, que foi a base para a grande corrupção. Com essa suposta independência, a monarquia portuguesa embolsou bem mais de 2 milhões de libras. Em Portugal não existe nenhuma obra pública originária desse dinheiro. Esse dinheiro também não foi utilizado para fins sociais em Portugal. O destino desse dinheiro foi para a compra de imóveis em nome dos membros das famílias reais portuguesa e brasileira. Foram imóveis comprados em Portugal, no Brasil e no exterior. Diante dessa independência fraudulenta, o povo brasileiro tem o pleno direito natural, líquido e certo de ir às urnas para se manifestar em 2 plebiscitos comandados pela ONU, a pedido de Portugal, para serem realizados em cada estado da Federação e no Distrito Federal. A ONU tem que dirigir esses plebiscitos, e bem como promover a segurança pública do Distrito Federal e de cada estado da Federação, considerando que os tribunais eleitorais do Brasil não são confiáveis. O Poder Judiciário do Brasil não é confiável por ter ministros escolhidos e nomeados por políticos plenamente corruptos. O primeiro plebiscito é para o povo decidir se aceita a grande corrupção dessa suposta independência, ficando perversamente oprimido e escravizado por Brasília em termos financeiros, salariais e fiscais. Só existe 2 caminhos para nos livrar da opressão e da escravidão dos desgovernos do Brasil. O primeiro caminho é a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição, com a finalidade de unificar o Brasil, promovendo a integração nacional. Essa Assembleia Nacional Constituinte terá que ser suprema, autônoma e independente, inclusive com poderes para nomear um interventor para governar o Brasil. O segundo caminho é repudiar veementemente essa vergonhosa e grande corrupção das monarquias portuguesa e brasileira, retornando a pertencer a Portugal na condição de estados autônomos, a exemplo dos Açores e da Madeira. A reintegração dos estados brasileiros a Portugal vai representar uma economia de mais de R$1 trilhão anuais para o povo brasileiro. O Brasil é um país bem mais rico que Portugal, com uma grande riqueza apenas para poucos desfrutarem, enquanto que a maioria vive na penúria financeira com salário de fome. Lamentavelmente, o Brasil possui um sistema jurídico que é um lixo podre de políticos corruptos para bandidos e pelos bandidos. O resultado é que o Brasil possui uma das maiores desigualdades sociais do mundo, ocupando a 87ª posição em desenvolvimento humano nos rankings de 191 países. Portugal possui um excelente sistema jurídico. O segundo plebiscito se destina aos estados brasileiros contrários a essa independência fraudulenta, para que o povo decida se continua pertencendo a Portugal ou se estabeleça como Estado independente e soberano, ou se protege como território autônomo ou mesmo Estado integrante a um país de ótimo índice de desenvolvimento humano. Nesse caso, temos como exemplos o Alasca dos Estados Unidos, a Guiana Francesa, a Polinésia Francesa, a Groenlândia, Andorra, Kaliningrado da Rússia e Hong Kong na China. Apelamos à população brasileira honesta, injustiçada, sofrida, trabalhadora, para escrever às altas autoridades portuguesas para providenciarem a competente ação na ONU para a escolha popular em plebiscitos no Brasil. Ao escreverem para as autoridades de Portugal, peço para colocar a petição como peça anexa, considerando que o espaço da página eletrônica destinado à petição é pequeno. Esses plebiscitos no Brasil representam a única solução para nos livrarmos dos perversos ladrões golpistas dos cofres públicos, para que certamente tenhamos a verdadeira segurança pública, com melhores condições e ótimas qualidades de vida. Esses plebiscitos representam também o grande livramento dessa gigante dívida pública do banditismo de Estado,
que afundou o Brasil em situação totalmente ingovernável.